Saudações, alma bendita. Que a paz de Jesus e a luz dos bons espíritos envolvam o seu coração agora, neste instante sagrado de escuta. Hoje, vamos falar de algo que poucos têm coragem de tocar. Uma verdade que não se aprende nos livros, que não se explica com lógica, mas que você, no fundo, já sente há muito tempo. Você já acordou de manhã e sentiu que estava se despedindo do mundo. Mesmo estando vivo, não com tristeza, não com medo, mas com aquela sensação estranha de quem olha para tudo à volta e pensa: isso aqui já não é bem o meu lugar. Essa sensação tem um nome espiritual, e se eu te dissesse que isso não é melancolia, que não é fraqueza, que não é um sinal de que algo está errado com você? E se eu te dissesse que pode ser exatamente o contrário? Fique comigo, porque o que vou revelar hoje vai transformar completamente a forma como você enxerga sua própria jornada sobre a Terra. Mas antes de continuar, quero te convidar a fazer algo especial. Escreva aqui nos comentários o nome da cidade em que você está assistindo agora. Só o nome da cidade. Nada mais. Porque esse vídeo está chegando para almas em todos os cantos do Brasil, de Portugal, de todo o mundo. E quando você escreve o nome do lugar onde está, algo lindo acontece. Outras almas veem que não estão sós, que há irmãos na mesma vibração, em cidades diferentes, sentindo a mesma coisa. Então escreva agora o nome da sua cidade. A sua palavra aqui pode ser o consolo que alguém precisava encontrar hoje. Muitas almas chegam até este vídeo com uma sensação que nunca souberam explicar direito. É como um cansaço que não vem do corpo, um cansaço que o sono não cura, uma saudade de um lugar que você nunca visitou nesta vida, mas que sente que existiu em algum outro tempo. Você sabe do que estou falando? Talvez você já tenha tentado colocar isso em palavras e não conseguiu. Talvez as pessoas ao seu redor não entendam. Talvez você mesmo tenha duvidado da sua própria percepção. Mas eu te digo hoje, você não está imaginando. Chico Xavier sempre ensinava com ternura que certas almas não retornam à Terra para acumular bens, conquistar títulos ou brigar por espaço. Elas retornam para finalizar, para concluir contratos kármicos que se estenderam por muitas existências. Ele chamava essas almas de espíritos missionários em encerramento. Almas que viajaram tanto, sofreram tanto, aprenderam tanto, que a última encarnação já não carrega o peso das anteriores. Ela carrega a leveza de quem está chegando em casa, e existem signos que carregam essa vibração desde o nascimento. Hoje vou revelar os 5 signos mais alinhados com esse momento sagrado de encerramento. Mas antes de chegar neles, preciso que você entenda uma verdade que a maioria das pessoas distorce quando ouve falar em última encarnação. Agora atenção. Última encarnação não é morte próxima, não é aviso de perigo, não é castigo. Última encarnação é colheita. É o momento em que a alma reuniu, ao longo de inúmeras existências, tudo o que precisava reunir. E agora pode encerrar o ciclo de reencarnações na Terra com dignidade, com amor, com propósito cumprido. Pense assim, imagine uma escola. Você passou por muitas séries, muitos professores, muitas provas. Algumas você passou logo, outras você repetiu várias vezes, mas chegou o dia da última aula. E agora é hora de se formar. Formatura não é tristeza, é celebração, não é morte. É colheita, não é castigo, é libertação. Não é fuga, é retorno à origem. E quem vive esse momento apresenta sinais muito específicos, um desapego natural das coisas materiais, como se aquilo que antes parecia urgente, agora parecesse distante, como fumaça que a brisa leva. Sonhos vívidos, mais reais que a realidade, onde a alma viaja e reencontra espíritos queridos que já partiram. Um cansaço existencial que não é depressão. É a sensação de alguém que já correu muitas maratonas e agora caminha com passos mais conscientes, mais lentos, mais sábios. E uma busca por sentido que substituiu completamente a busca por status. O que antes importava, já não importa. O que antes era ruído, agora é silêncio bom. Esses são sinais de uma alma em despedida.
E agora prepare seu coração, porque vamos conhecer os 5 signos mais profundamente alinhados com essa frequência de encerramento sagrado. Alma querida, vamos começar com Peixes. Não por acaso. Se existe um signo que carrega, desde o nascimento, a memória espiritual de todas as existências anteriores, esse signo é Peixes, o último signo do zodíaco, o doce final de um ciclo de 12, o signo que absorveu, ao longo de eras, as experiências de todos os outros. Você conhece alguém de Peixes? Ou talvez você mesmo seja Peixes? Então você sabe do que estou falando. Há uma sensibilidade ali que ultrapassa o normal, uma intuição que assusta, uma compaixão que não tem limite, uma facilidade para sentir o que o outro sente antes mesmo de ouvirem uma só palavra. Certa vez, Chico Xavier recebeu a visita de uma alma de Peixes que chorava sem conseguir explicar por quê. Ela dizia: "Eu sinto a dor de todos, mas não sei a minha." E o espírito que se comunicou naquela noite respondeu com voz serena: "Porque você veio aprender a última lição, sentir a si mesma com o mesmo amor que sente o mundo." Essa história ficou com Chico por muitos anos, porque ela resume o drama de Peixes com uma clareza que poucas palavras conseguem. Feche os olhos por um instante. Se você é de Peixes ou ama alguém de Peixes, pense: quantas vezes essa alma abriu mão de si mesma para dar espaço ao outro? Quantas vezes se perdeu tentando salvar alguém que não queria ser salvo? Quantas vezes acordou com os olhos marejados, sem saber ao certo o porquê? Isso não é fraqueza. Isso é memória espiritual. Isso é a alma de Peixes carregando neste corpo o peso de muitas outras vidas. Peixes não veio viver uma vida comum. Peixes veio fechar ciclos que se estenderam por muitos outros signos, muitas outras vidas. Peixes não veio viver, veio concluir. E a missão de Peixes nesta última encarnação é precisa e profunda: aprender a amar sem se anular, curar sem se sacrificar, servir sem se perder, tornar-se ponte entre mundos, sem se esquecer de que a ponte também precisa de apoio para se manter firme, porque o mundo espiritual precisa que Peixes encontre equilíbrio antes de partir. Precisa que essa alma aprenda que a compaixão verdadeira começa em si mesma, que você não pode dar o que não tem, que a luz que você espalha precisa primeiro iluminar o seu próprio interior. E quando Peixes aprende isso, a missão está cumprida, a encarnação se completa e a partida será serena, como o mar em dia de calmaria. Confie no que você sente, alma de Peixes. Você não está imaginando, isso é real. Mas atenção, o que vem a seguir é ainda mais profundo. Se Peixes é a água que flui suavemente, Escorpião é a água que desce às profundezas escuras. Não existe signo que encare a sombra com mais coragem. Não existe signo que quebre ciclos com mais intensidade. Não existe signo que renasce com mais força depois do colapso. Escorpião nasceu onde outros desistiriam. E eu sei que você que é de Escorpião já sentiu isso. Não uma vez, muitas vezes. Desde a infância, a vida de Escorpião costuma ser intensa. Transformações cedo. Perdas que ensinam antes da hora. Uma sensibilidade para perceber o que está escondido sob a superfície das pessoas. Os jogos, as hipocrisias, os medos que ninguém quer admitir. Quantas vezes você enxergou uma verdade que todos ao seu redor fingiam não ver? Esse não é um dom fácil de carregar. Um espírito comunicou-se certa vez através de Chico Xavier e disse o seguinte sobre as almas de Escorpião: esses espíritos chegam ao mundo com ferramentas que poucos suportam carregar, mas são exatamente essas ferramentas que irão libertar gerações inteiras. Respire fundo ao ouvir isso, porque Escorpião não veio só para si. Escorpião veio para cortar raízes podres que ninguém mais tinha coragem de tocar. Você, alma de Escorpião, muitas vezes nasce em linhagens onde há padrões antigos que precisam ser quebrados, vícios emocionais que se repetem de geração em geração, segredos que nunca foram ditos, mágoas que nunca foram curadas, medos que foram passados de pai para filho como herança invisível. E você é o ponto de ruptura,
aquele que a família ou temia ou não entendia, aquele que trouxe à tona o que todos queriam manter escondido, aquele que sofreu por isso, mas que ao sofrer, transformou. Isso não é acidente, isso é missão. A missão de Escorpião nesta última encarnação: transformar controle em confiança, transformar dor em sabedoria, usar a verdade como cura e encerrar padrões kármicos profundos que se estenderam por muitas gerações. Quando Escorpião aprende a soltar o controle, quando aprende que a confiança no invisível é mais poderosa do que qualquer estratégia, quando para de tentar segurar o que não pode ser segurado, a última peça do quebra-cabeça se encaixa e a paz que Escorpião tanto buscou chega, não como prêmio do mundo, como fruto da alma. E agora vem a parte que poucos sabem. Há uma espiritualidade silenciosa que mora em Virgem. Não é o tipo de espiritualidade que anuncia a si mesma. Não é a que aparece em altares decorados ou em discursos inflamados. É aquela que se manifesta no detalhe, na forma cuidadosa como Virgem prepara um ambiente, na atenção que dedica ao próximo sem pedir nada em troca, no serviço prestado em silêncio, enquanto o mundo inteiro olha para outro lado. Virgem serve sem precisar ser visto. E você que é virgem ou que ama alguém de virgem, sabe. Essa alma cura através do detalhe, organiza o invisível, enxerga o que está desalinhado muito antes que qualquer outra pessoa perceba. Sente um perfume familiar de propósito cada vez que cuida, cada vez que organiza, cada vez que coloca uma coisa no lugar certo. Certa vez, um espírito amigo disse a Chico Xavier: há almas que chegam à Terra não para brilhar nos palcos, mas para garantir que o palco esteja limpo para que outros possam brilhar. Essas almas são tão preciosas quanto as mais iluminadas e muitas vezes mais evoluídas. Isso é Virgem. E quem já acumulou ao longo de muitas vidas não precisa mais acumular louvor. Quem já está no final da jornada encontra satisfação no simples ato de contribuir, de cuidar, de organizar. Mas a missão de Virgem, nesta última encarnação, tem um desafio específico que precisa ser vencido. Soltar o perfeccionismo que às vezes é usado como proteção, como forma de manter as emoções à distância, como jeito de controlar o que não pode ser controlado. Confiar no fluxo. Aprender que nem tudo que parece desorganizado é realmente caótico. E o mais lindo, transformar a rotina em altar. Cada gesto de cuidado, cada ambiente organizado com atenção, cada refeição preparada com amor. Pode ser uma oração, pode ser uma oferenda ao sagrado, pode ser a alma de Virgem cumprindo em silêncio profundo o que veio fazer nesta terra. Você não precisa de aplausos, alma de Virgem. Você precisa de propósito. E quando encontra, a alma floresce. Você está pronto para entender o que vem agora? Se você é de Câncer ou ama alguém de Câncer, precisa ouvir o que vou dizer. Não existe signo que carrega a memória da alma com mais profundidade do que Câncer. Não é exagero, é vibração. Câncer sente, Câncer lembra, Câncer guarda. E não apenas as memórias desta vida, mas algo mais antigo, uma memória que vem de antes, de outras existências, de vínculos que se estenderam por eras, aquela sensação de que certas pessoas você já conheceu antes de conhecê-las nesta vida. Aquele amor que sente pelos seus que às vezes parece maior do que esta vida comporta. Você já acordou de um sonho com um lugar que nunca visitou, mas que parecia familiar como a sua própria casa? Isso é a memória da alma falando mais alto do que o presente. Câncer também carrega com muita frequência as dores da linhagem. Você sabe o que isso é? É quando a alma nasce em uma família que traz feridas antigas, traumas não resolvidos, padrões emocionais que se repetem de avó para mãe, de mãe para filho. E Câncer chega como aquele que sente tudo isso mais intensamente do que todos. Às vezes, Câncer chora sem saber por quê. Às vezes ama com uma intensidade que assusta a si mesmo. Às vezes carrega uma saudade tão profunda que não tem objeto nesta vida. Essa saudade tem raiz espiritual. Isso é real. Você não está imaginando. Certa vez, Chico Xavier recebeu a visita de um espírito feminino que descreveu sua última encarnação como Câncer
com palavras que fizeram a sala inteira se calar. Eu vim curar o que minhas avós choraram em silêncio. Cada mágoa que eu carreguei foi uma corrente que cortei para que meus filhos fossem mais livres do que eu. Isso é câncer. Câncer não cura só pessoas, cura gerações. E como o câncer cumpre essa missão? Encerrando ciclos familiares com amor, restaurando vínculos que foram rompidos por mágoa, por orgulho, por mal entendido. Aprendendo a amar sem prender, que é talvez o ensinamento mais difícil e mais sagrado desta jornada. Porque câncer ama com tanta intensidade que às vezes transforma o amor em gaiola, para si mesmo e para os outros. A missão da última encarnação de câncer é aprender que o amor verdadeiro liberta, que você pode amar profundamente sem segurar, que o passado pode ser honrado sem ser carregado para sempre como fardo nos ombros. E quando o câncer aprende a libertar o passado com ternura, quando aprende que soltar não é abandonar, mas abençoar, a cura se completa, não só para você, para todos que vieram antes de você, para todos que virão depois. Agora a revelação mais importante de todo este vídeo. Alma bendita, chegamos ao último dos 5. E que alma? Capricórnio não parece com última encarnação para quem não entende de vibração espiritual. Afinal, é o signo do esforço, da conquista, da estrutura, da disciplina inabalável. Mas há algo que a maioria não vê. Por baixo de toda essa estrutura, existe uma alma que já foi tudo, que já conquistou muito, que já provou o que precisava provar, que já subiu as montanhas que escolheu subir, e que agora sente o peso de tudo isso. Eu sei que você que é de Capricórnio ou conhece um, reconhece essa sensação, essa seriedade que não combina com a idade, esse olhar que vai fundo demais para o mundo ao redor entender, essa solidão que não vem da ausência de pessoas, mas da sensação de que poucos conseguem chegar até onde você enxerga. Isso tem nome espiritual: alma velha. Uma alma que passou por tantas encarnações, que dominou tantas lições da matéria, que chegou nesta vida com a sabedoria dos antigos dentro do peito, como se você soubesse coisas que ainda não lhe ensinaram nesta existência. Chico Xavier contava que certa noite, um espírito de vibração muito elevada se comunicou com ele e disse: os que carregam o peso do mundo nos ombros por escolha própria são os mais antigos entre os antigos. Mas sua última lição é sempre a mais difícil: aprender que não precisam mais carregar nada. Respire fundo com isso, porque Capricórnio construiu tanto ao longo de suas muitas vidas, tanto em realizações, tanto em responsabilidade, que ainda carrega o hábito do peso, a sensação de que se não for ele a fazer, não vai ser feito, que se não for ele a segurar, vai cair. E se eu te dissesse que essa crença, esse padrão de esforço perpétuo e peso constante, é exatamente a última lição que Capricórnio precisa superar? Não carregar mais o que já foi carregado, não provar mais o que já foi provado. Capricórnio já foi tudo, agora quer apenas paz. E a missão desta última encarnação é abandonar o controle que já não serve, confiar no invisível que sempre serviu. Ensinar pelo exemplo, não com palavras, mas com a serenidade de quem chegou ao fim de uma longa jornada e sabe no fundo do osso que valeu cada passo. Encerrar o ciclo de esforço e peso que acompanhou essa alma por existências inteiras, porque a maior conquista de Capricórnio não vai estar em nenhum troféu, nenhum título, nenhuma herança. Vai estar no dia em que essa alma sentar em silêncio, fechar os olhos e sentir que está em paz, e saber que merece. Agora prepare seu coração para o que vem a seguir. Você percebeu algo ao longo dessas revelações? Peixes, Escorpião, Virgem, Câncer, Capricórnio. 5 signos completamente diferentes. 5 temperamentos distintos. 5 formas de estar no mundo. E ainda assim, olhando fundo para cada um deles, existe um fio invisível que os une com uma precisão que não é acidente. Todos estão cansados de conflitos. Não o cansaço de quem desistiu, o cansaço de quem amadureceu. A diferença é enorme. Todos carregam um desejo profundo de paz. Não de paz como ausência de problemas,
mas de paz como estado interior, como vibração que não depende mais do que acontece lá fora. Todos têm uma consciência espiritual elevada, que muitas vezes os fez sentir fora do lugar neste mundo. E todos carregam, em algum nível da alma, a sensação de missão cumprida. Mas agora preciso te dizer algo fundamental. O signo não limita a alma. Você ouviu bem. Se o seu signo não está nessa lista, e tudo o que você ouviu hoje tocou o seu coração, não foi coincidência. Sua alma te trouxe até aqui porque reconheceu algo familiar nessa vibração. A vibração é mais importante do que o rótulo. Muitas almas de outros signos também podem estar em encerramento espiritual. O zodíaco é uma ferramenta, não uma sentença. O que determina o estado da alma não é a posição do sol no momento do nascimento. É o acúmulo de experiências, a qualidade das escolhas, a profundidade do amor que essa alma desenvolveu ao longo de suas muitas jornadas. Confie no que você sentiu ao longo deste vídeo. Isso é real. Então, se você não é Peixes, Escorpião, Virgem, Câncer ou Capricórnio e ainda assim sentiu algo aqui dentro, sua alma já se lembra. E finalmente, chegamos ao coração de tudo. Quero te dizer algo que poucos dizem com a frequência que merece ser dito. Se esse vídeo chegou até você hoje, não foi o algoritmo, não foi sorte, foi a providência divina colocando diante de você um espelho. E esse espelho está mostrando algo que você já sabia, que já sentia, que já carregava no peito como uma verdade sem nome. Você está exatamente no tempo da alma. Não existe atraso espiritual. Existe o tempo certo, e o tempo certo é este. Talvez você tenha passado por muitas dores nesta vida. Talvez tenha carregado pesos que não eram seus. Talvez tenha amado pessoas que não souberam receber esse amor. Talvez tenha se perdido no meio do caminho algumas vezes e tenha se encontrado sozinho no processo de voltar. Eu sei que você sabe do que estou falando. E eu te digo, nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima limpou um caminho. Cada perda ensinou o que o sucesso jamais conseguiria. Cada momento de solidão profunda aproximou sua alma da única companhia que nunca abandona, a presença de Deus dentro de você. E cada dor que você transformou em crescimento elevou a sua frequência, mais do que você imagina, mais do que qualquer outro ao seu redor consegue ver. Chico Xavier dizia com doçura que os espíritos mais evoluídos não são os que sofreram menos, são os que amaram mais, são os que, diante de tudo, quando o mundo inteiro oferecia razões para fechar o coração, escolheram continuar amando. Você escolheu a luz, mesmo quando foi difícil, mesmo quando pareceu impossível. Mesmo quando ninguém estava olhando, ninguém aplaudia, ninguém reconhecia. Você escolheu a luz, e isso ficará registrado para sempre no livro da sua alma. Caminhe com leveza neste tempo que lhe foi dado. Não precisa resolver tudo. Não precisa entender tudo. Não precisa carregar tudo nos seus ombros. Honre a sua história, cada capítulo dela, os que você se orgulha e os que você ainda tenta esconder, porque todos eles fizeram parte da construção de uma alma extraordinária. Você é extraordinário, mesmo nos dias em que não consegue sentir isso. E quando você sair daqui hoje, espalhe a luz que você é, no sorriso que você oferece ao estranho, no silêncio que você respeita diante da dor do outro, no amor que você dá sem esperar nada em troca. Porque almas em encerramento não precisam mais provar nada, precisam apenas ser. Querido irmão, minha irmã, alma querida que chegou até aqui, eu sei que algo neste vídeo tocou um lugar dentro de você que estava esperando ser tocado. Talvez os olhos tenham marejado, talvez o peito tenha apertado. Talvez você tenha sentido um arrepio suave, como se alguém que você ama e que já partiu estivesse ao seu lado neste instante. Não resista a isso. Esse é o seu espírito reconhecendo a verdade. E se essa mensagem chegou até você hoje, escreva aqui nos comentários: eu honro minha jornada. Essa frase é mais do que um comentário. É uma declaração sagrada de amor à sua própria história. É o reconhecimento de tudo que você viveu, de tudo que você carregou, de tudo que você sobreviveu. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje,
alguém que está cansado, que está se sentindo fora do lugar, que está duvidando do valor da própria jornada, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Às vezes, uma mensagem no momento certo muda a direção de uma alma. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Porque aqui, toda semana, trazemos mensagens que chegam para quem precisa. E a sua presença aqui não é acidente. E lembre-se, você escreveu o nome da sua cidade nos comentários? Se ainda não escreveu, escreva agora. Porque alguém do outro lado da tela, na mesma cidade que você, talvez esteja lendo o seu comentário neste exato momento e sentindo que não está sozinho. Esse gesto simples pode ser o abraço que alguém precisava receber hoje. Que a paz de Jesus ilumine cada passo da sua caminhada. Que os bons espíritos que acompanham a sua jornada se sintam honrados por tudo que você já superou. Que a sua alma sinta hoje, de forma real e profunda, que não está só. Você nunca esteve. Vá em paz, querido irmão. E lembre-se sempre, você não está atrasado. Você está exatamente no tempo da alma. Até a próxima, com luz e amor.